para discorrer sobre o tema o bem e o mal, passamos a palavra para o nosso irmão Jeová, que é espiritualidade amiga e conduza. Que assim seja. Boa noite a todos e a todas. Inicialmente queria agradecer à direção da casa, na pessoa de Beto, por me possibilitar vir aqui falar com vocês, para a gente refletir um pouco sobre essa questão do bem e do mal, que não é nova, é recorrente. A gente está sempre discutindo. A gente viu que na lição preparatória falou que a maldade é transitória, na prece também. Então, desde o início da humanidade que se discute sobre o bem e o mal. Desde Heráclito, desde os primeiros filósofos. Platão, um dos precursores da doutrina espírita, falava do bem e do mal, dizendo que esse mundo, o mundo das sensações, o mundo que a gente vive, que ele considera um mundo irreal, é o mundo onde impera o mal. O mundo verdadeiro, que é o mundo espiritual, é onde impera o bem. Eu falei de Platão porque, como eu disse, Kardec o considera um dos precursores da doutrina espírita. Um outro precursor, ou melhor, não foi um precursor. De início, enquanto encarnado, ele poderia ser considerado até um adversário, mas depois de desencarnado foi um dos colaboradores da codificação da doutrina espírita, que foi Santo Agostinho, que também refletiu sobre o bem e o mal, dizendo que, na verdade, o mal não existe, é apenas a ausência do bem, assim como as trevas são a ausência da luz. Eu falei que Santo Agostinho seria um detrator do Espiritismo, não foi porque não existia Espiritismo na época, mas ele, enquanto bispo de Hipona, escreveu uma carta ao Papa pedindo para condenar a então doutrina que existia dentro da Igreja Católica da reencarnação. É claro que a carta dele não foi suficiente para isso. A reencarnação deixou de ser uma doutrina professada dentro do catolicismo bem depois dele, mas acabou sendo também. E ele, depois, enquanto espírito, colaborador da doutrina, vem, ao contrário, ajudar nessa terceira revelação. O Agostinho de Hipona, quando adolescente, ele era um fã, vamos assim dizer, de um filósofo religioso persa chamado Maniqueu, cuja doutrina vigente na época até hoje perdura. Até hoje a gente fala do maniqueísmo, que ele pregava que o mal e o bem vivem numa luta constante. O bem representado por Deus, o mal representado pelo demônio. A gente vê que mesmo hoje, dentre os cristãos, muitos ainda imaginam que existe essa luta do bem contra o mal. A doutrina espírita pensa diferente. E a gente vai mostrar um pouquinho mais à frente que o mal, como disse Torres Pastorino, é apenas transitório. Nós que estamos vivendo ainda no mundo de provas e expiações, ainda estamos sob o domínio do mal. Nós que ainda somos espíritos inferiores, ainda somos dominados pelo mal. Mas isso é transitório. O bem e o mal servem para aqueles que são materialistas, ateus, que crescem em número cada vez mais nos dias de hoje. A gente vê
que o materialismo, que a época de Kardec crescia muito, e ele dizia que o maior inimigo do espiritismo era o materialismo, que deveria ser combatido, hoje ainda mais. Hoje ainda mais. E eles colocam os ateus para demonstrar aos olhos deles, né, na visão deles, de que Deus não existe, que Deus é uma criação humana. Eles colocam um dilema. Se Deus, conforme nós, espiritualistas, dissemos, que tem determinados atributos, que é soberanamente justo e bom, que tudo sabe, é onisciente, que tudo pode, é onipotente, que está em todos os lugares, é onipresente. E se o mal existe, e eles afirmam que o mal existe, e a gente percebe a existência do mal em todos os lugares. A gente vê a violência urbana, a gente vê as tragédias naturais, então é um fato. E aí eles apresentam o seguinte dilema: se o mal existe, se Deus é o criador de tudo, então Deus criou o mal. E se Deus criou o mal, ele não é tão bom quanto dizem, que é soberanamente justo e bom. Uma pessoa boa pode criar o mal. Então, para eles, isso é uma contradição e que, portanto, Deus não pode existir na forma que é pregado nas igrejas. E aí Kardec vem refutar essa tese em A Gênese. Kardec falou do bem e do mal em todos os 5 livros da codificação. Mas em A Gênese, no capítulo 3, e no livro dos Espíritos também, a partir da questão 629, ele desce a detalhes, trazendo no livro dos Espíritos questões interessantes que a gente vai tentar refletir aqui com vocês hoje. E aí Kardec coloca que, sendo Deus o princípio de todas as coisas, que Deus criou tudo, que Deus é o princípio inteligente, que é o início de tudo, que é soberanamente justo e bom, e se ele é soberanamente justo e bom, não pode ter criado o mal. De fato, o mal existe. Mas se não foi Deus que criou o mal, então de onde vem o mal? Foi uma questão que Kardec fez para a espiritualidade. E daqui a pouco a gente vai ver a resposta. Kardec diz que existem 2 tipos de males. O mal que o homem pode evitar, que é o mal que ele próprio provoca, que é a maioria dos casos que a gente conhece, e o mal que vem das tragédias naturais. Muitas das tragédias que são naturais, a gente percebe, por exemplo, o que aconteceu no Rio Grande do Sul, agora em maio e junho. É uma tragédia natural, mas é uma obra de Deus. Se a gente for buscar, se a gente for pesquisar, vai ver que isso não tem origem em Deus. A violência que a gente enxerga, o mundo está cheio de guerras. Tem 2 que são noticiadas praticamente todos os dias. Mas além dessas 2, tem mais 2 dezenas de outras guerras menores, porque nunca cessou, a Terra nunca deixou de ter, em algum momento, alguma guerra em algum lugar, por conta da inferioridade humana, por conta da maldade humana, do desejo
da conquista, conquista de terras, conquista de povos. A gente vê ao longo da história, a história é formada das guerras, das conquistas dos homens. Então, o mal, conforme nos ensina Kardec, vem dos vícios humanos, do egoísmo do homem, vem da ganância, do orgulho, do desejo de vingança. Então, o mal é uma criação do homem. O mal não é uma criação de Deus. Todo homem, todo espírito, e no Livro dos Espíritos a gente vê diversas vezes a espiritualidade dizendo e repetindo, já o disse, o homem, o espírito, é criado simples e ignorante. Se é simples e ignorante, é desprovido de bondade e de qualquer maldade. Ao longo do caminho, é que ele vai fazendo opções por uma coisa ou por outra. Essas escolhas vai depender muito da sua formação, do seu caráter. E aí, ao longo das encarnações que a gente tem, a gente vai moldando o nosso caráter conforme as nossas influências. Nós temos, todos nós, sabemos disso, temos um anjo protetor, um anjo guardião, que só nos ensina o bem, nos aconselha para o bem. Esse é um elemento fixo que nós temos. Mas por que que a gente escolhe, então, o mal? Vou deixar no suspense por enquanto, porque Kardec fez esse questionamento para a espiritualidade e a espiritualidade respondeu. Em A Gênese, Kardec escreveu: pode-se dizer que o mal é a ausência do bem. Aquela mesma coisa que Santo Agostinho tinha dito, tinha escrito. Como o frio é a ausência do calor. Assim como o frio não é um fluido especial, também o mal não é atributo distinto. Um é o negativo do outro. Onde não existe o bem, forçosamente existe o mal. Não praticar o mal já é um princípio do bem. Deus somente quer o bem. Só do homem procede o mal. Se na criação houvesse um ser preposto ao mal, ninguém o poderia evitar. Mas, tendo o homem a causa do mal em si mesmo, tendo simultaneamente o livre-arbítrio e por guia as leis divinas, evitá-lo-á sempre que o queira. Todos nós temos no nosso coração, na nossa mente, as leis divinas. Todos nós sabemos. André Luiz nos ensinou, na agenda cristã, que basta uma semana de estudo do Evangelho para a gente conhecer todo o ensinamento de Jesus, que se resume na lei do amor, conforme foi lido no Evangelho segundo o Espiritismo. Não precisa mais do que isso. Nós conhecemos as leis de Deus, as leis naturais. Então, se erramos, se praticamos o mal, praticamos com consciência. Para trazer um exemplo, Kardec nos conta uma história fictícia, mas factível, de um senhor que tinha imensa terra. A terra muito grande, habitada por muitas pessoas, os seus trabalhadores, meeiros, mas tinha um lugar
no final das terras que ele próprio tinha medo de ir. Um bosque pouco conhecido, cheio de animais selvagens, animais peçonhentos, cheio de armadilhas. E ele, para evitar que as pessoas vão para aquele lugar, ele colocou placas, mandou colocar placas. Proibido a entrada, não ultrapasse a partir daqui. Lugar perigoso. Então isso poderia ser o bastante para que ninguém ultrapassasse aquelas barreiras. Mas a curiosidade humana, ou o desejo de saber por que é proibido, parece que a gente tem uma atração pelo que é proibido. E muitas pessoas ultrapassavam aquela barreira. Mas ultrapassavam inconscientemente? Não. Tinham os avisos. A mesma coisa acontece conosco. Em nossa consciência, a gente sabe o que é certo, o que é errado, o que representa o bem e o que representa o mal. Mas muitas vezes a gente faz a escolha pelo mal. É uma escolha consciente. E a gente faz. Por que a gente faz? Porque ainda é a nossa condição. Nós ainda somos ainda espíritos imperfeitos, que muitas vezes somos movidos pela dor. Uma das leis naturais de Deus é a lei do progresso, da qual nós não escapamos. Podemos fugir durante algum tempo, e talvez seja o que muitas das vezes a gente faz no nosso dia a dia, mas é inevitável, é inexorável que a gente progrida. A gente pode passar um tempo estagnado, mas vem a dor, vem o sofrimento, e Kardec diz que a dor é o aguilhão que nos empurra para frente. O sofrimento é o que nos faz progredir. Ele explica que as grandes invenções humanas surgiram a partir da dor, da necessidade que o homem tinha em se melhorar, em ter o melhor conforto. Tudo que representa o progresso partiu de uma necessidade humana. Partiu da dor, partiu do sofrimento. Por isso que Kardec diz que a dor é um aguilhão que vai nos empurrar para frente. Por isso que a lei do progresso é inevitável. Por mais que a gente teime, e por mais que a gente, durante algum tempo, consiga ficar parado no tempo, sem querer crescer, mas vai chegar um momento em que a gente vai sentir a necessidade, vai cansar da maldade, porque o mal também cansa. E aí a gente vai querer progredir, vai querer ir mais para frente. No Livro dos Espíritos, como eu falei, a partir da questão 629, Kardec faz 17 perguntas à espiritualidade. Mas a gente vai encontrar duas outras perguntas anteriores a essas que dizem respeito ao mal, ao bem e ao mal. Kardec questiona, questão 122. Como podem os espíritos, em sua origem, quando ainda não têm consciência de si mesmos, gozar da liberdade de escolha entre o bem e o mal? Há neles algum princípio, qualquer tendência que os encaminhe para uma senda de preferência a outra? Lá no início, a gente, quando nasce enquanto espírito,
Assim como o bebê tem alguma noção de bem ou do mal, o bebê em si não tem. E o espírito nascente, que nasce simples e ignorante, também não tem. E a espiritualidade diz: o livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire a consciência de si mesmo. Já não haveria liberdade desde que a escolha fosse determinada por uma causa independente da vontade do espírito. A causa não está nele, está fora dele, nas influências a que cede em virtude da sua livre vontade, seu livre-arbítrio. É o que se contém na grande figura emblemática da queda do homem e do pecado original. Uns cederam à tentação, outros resistiram. Aquela história de Adão e Eva. Tudo depende das escolhas que a gente faça. Mais à frente, questão 511, como se fosse um complemento dessa questão 122, Kardec pergunta por que é que o homem escolhe o mal. A espiritualidade diz, a pergunta de Kardec foi a seguinte: a cada indivíduo achar-se-á ligado, além do espírito protetor, um mau espírito, com o fim de impeli-lo ao erro, de lhe proporcionar ocasiões de lutar entre o bem e o mal. A gente sabe que tem um anjo guardião, um espírito protetor que vai nos ensinar apenas o bem, vai nos aconselhar, vai tentar nos impelir ao bem. Aí Kardec questiona, já que a gente escolhe muitas vezes o mal, há também, ligado a nós, um espírito do mal, como a gente vê nos desenhos animados, às vezes tem um personagem lá indeciso, aí tem lá um anjinho tentando orientar para o bem e o demôniozinho tentando orientar para o mal. Isso existe sempre. A gente tem um anjo ligado a nós e um demônio ligado a nós. A espiritualidade vem dizer, ligado não é o termo. É certo que os maus espíritos procuram desviar do bom caminho o homem, quando se lhes depara ocasião. Sempre, porém, que um deles se liga a um indivíduo, falo por si mesmo, porque conta ser atendido. Há então uma luta entre o bom e o mal, vencendo aquele por quem o homem se deixe influenciar. Então, se a gente não tem um espírito do mal ligado a nós, então por que é que ele chega até nós? Ele chega porque a gente atrai. É a lei de atração. Quando a gente está numa vibração baixa, quando a gente está com sentimentos negativos, de tristeza, desejo de vingança, de raiva, seja lá do que for negativo, a gente vai atrair espíritos que estão com aqueles mesmos sentimentos. Espíritos atrasados, como nós, que vendo a situação em que a gente está, se sente atraído por nós. E aí, como já existe uma ligação psíquica, vai tentar nos condicionar ao mal, a optar pelo mal, porque essa é a condição dele. E porque essa, naquele momento, é também a nossa condição. Se a gente está marcado pela inveja, por exemplo, a gente vai atrair um espírito dessa natureza, que vai tentar nos influenciar, aumentar ainda mais esse sentimento de inveja. Se for de raiva, ainda mais. Então, muitas vezes as nossas escolhas se dão em razão disso. É
uma influência, sim, mas a escolha é sempre nossa. E a influência somente acontece porque a gente atrai, é a lei de atração. Por conta da nossa vibração, por conta da nossa condição, naquele momento, pode não ser a nossa vibração normal, mas em algum momento a gente deixou a vibração cair, atraiu aquele irmãozinho, e aí, muitas vezes, o irmãozinho toma conta da situação, porque a gente deixa. Na questão 631, Kardec pergunta: tem meios o homem de distinguir por si mesmo o que é bem do que é mal? A gente tem essa capacidade de distinguir uma coisa da outra? É claro que tem. Quando crê em Deus e o quer saber, Deus lhe deu a inteligência para distinguir uma coisa da outra. Uma outra questão que Kardec coloca, questão 632, é a seguinte: estando sujeito ao erro, não pode o homem enganar-se na apreciação do bem e do mal e crer que pratica o bem quando em realidade pratica o mal. É uma pessoa de boa fé que pensa em fazer o bem, mas acaba fazendo o mal. Isso acontece conosco. Vou trazer dois exemplos aqui. Uma pessoa que passa e vê um inseto tentando sair de um casulo. Ele se compadece daquela situação e tenta ajudar aquele inseto a sair do casulo. Pega alguma coisa cortante para cortar, porque aí fica mais fácil do inseto sair do casulo. E aí aquele inseto sai do casulo e acaba morrendo em seguida. Por quê? O casulo é um processo natural. Ali é o processo de metamorfose da lagarta que vai virar uma borboleta. Para isso, precisa de muito sacrifício para que ele naturalmente saia do casulo. Aquele exercício é necessário, porque ali ele está, de alguma forma, amadurecendo o seu corpo, está criando as asas para sair dali e voar. Se alguém vai lá abreviar isso, não está fazendo bem, está fazendo mal. Então, nem sempre aquilo que a gente imagina ser um bem é, de fato, um bem. Uma outra situação, alguém passa e vê um jumento amarrado. Bom, a pessoa protetora dos animais vê uma situação daquela, por que o jumento amarrado? Ele vai e solta o jumento. O jumento faminto sai correndo em busca de algum lugar que tenha algum alimento para ele. Chega numa horta e começa a devorar aquilo que está ali plantado. A senhora, dona da horta, que trabalhou tanto tempo para cultivar, se vê horrorizada com aquela situação, pega de um pau para espancar o jumento, para bater no animal, e assim faz. O animal sai correndo até chegar em sua casa. O dono do animal, quando vê, se irrita e vai tomar satisfação com aquela mulher. Começa a xingar, não bate, porque se trata de uma mulher, mas de alguma forma traz violência verbal, porque não admite ela ter batido no jumento.
A mulher espera o marido e os filhos chegarem à noite, conta tudo o que aconteceu, dos desaforos que recebeu, e aí o marido e os filhos vão lá na casa do dono do jumento para ter a satisfação. E aí chegam as vias de fato. Aí vem polícia, vem SAMU, tudo isso por conta de quê? Alguém que desamarrou o jumento que estava amarrado, que estava na ideia de fazer o bem, mas o bem que se revelou o mal. Então, nem sempre aquilo que a gente imagina ser o bem se revela um bem. Outra questão de Kardec é porque Deus permite o mal. Por que está o mal na natureza das coisas? Falo do mal moral, diz Kardec. Não podia Deus ter criado a humanidade em melhores condições sem ter que enfrentar ou praticar a maldade? E a espiritualidade vem nos ensinar. Já te dissemos, os espíritos foram criados simples e ignorantes. Deus deixa que o homem escolha o caminho. Tanto pior para ele se toma o caminho mau, mas mais longa será sua peregrinação. Enquanto perdurar no mal, mais tempo vai demorar para evoluir. Se não existissem montanhas, não compreenderia o homem que se pode subir e descer. Se não existissem rochas, não compreenderia que há corpos duros. É preciso que o espírito ganhe experiência, é preciso, portanto, que conheça o bem e o mal. Eis porque se une ao corpo. A passagem por um mundo de provas e expiações é um processo de crescimento. Como Kardec colocou, que a dor é um aguilhão que vai nos levar ao progresso. A dor é uma necessidade. As provas nos chegam para que a gente consiga evoluir. A expiação é a decorrência do mal que a gente fez. São lições que a gente precisa aprender para não reincidir no mal. Mas o mal, na condição em que a gente se encontra, é uma necessidade. Um outro viés que Kardec traz é quanto ao grau de responsabilidade do homem em relação ao mal. Ele questionou: são absolutos para todos os homens o bem e o mal? E a espiritualidade veio nos revelar: a lei de Deus é a mesma para todos, porém, o mal depende principalmente da vontade que se tenha de se praticar. O bem é sempre o bem, e o mal é sempre o mal, em qualquer circunstância. E qualquer que seja a posição do homem. Diferença só há quanto ao grau de responsabilidade. O grau de responsabilidade está em o desejo de fazer o mal, o dolo, a vontade. Naqueles dois exemplos que eu coloquei aqui, do jumento, da borboleta, a vontade daquelas pessoas não era de fazer o mal. Então, o grau de responsabilidade deles em relação ao mal que fez é muito menor do que daquele que faz o mal querendo fazer o mal, tendo consciência do mal que está fazendo, porque o desejo é esse, é o de perturbar, o de
praticar maldade para alguém, prejudicar a outra pessoa. Então, quanto maior o nível de conhecimento, maior a responsabilidade. E os espíritos sempre vêm nos dizer isso. Aqui na Casa Espírita, a gente vem aprendendo muito sobre o que é certo, o que é errado, sobre as leis divinas, a gente saber que praticar o bem é atender às leis divinas. Praticar o mal é o contrário, é infringir essas leis. Se a gente conhece as leis e a gente infringe, a nossa responsabilidade é maior. Então, quanto maior o conhecimento que a gente tem do bem e do mal, maior a nossa responsabilidade. Um selvagem que se alimenta de carne humana não tem a mesma responsabilidade de um de nós que vem matar alguém. Nem precisa comer. Matar alguém. Porque um age ainda pelos instintos. E nós estamos agindo pelas sensações. Nós estamos naquela fase ainda de sensações. Ainda não estamos atendendo à lei do amor, conforme nos ensinou aqui a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Essa foi, aliás, uma questão de Kardec, questão 637. Será culpado o selvagem que, cedendo ao seu instinto, se nutre de carne humana? Eu disse que o mal depende da vontade. Respondeu o Espírito aqui. Pois bem, tanto mais culpado é o homem, quanto melhor sabe o que faz. E como eu disse há pouco também, o mal acaba sendo uma necessidade. Foi isso que Kardec questionou no item 638. Parece às vezes que o mal é uma consequência da força das coisas. Tal, por exemplo, a necessidade em que o homem se vê, em alguns casos, de destruir até mesmo o seu semelhante. Poder-se-á dizer que há, então, infração da lei de Deus, numa circunstância em que um homem tem que matar outro homem, por exemplo. Embora necessário, respondeu a espiritualidade, o mal não deixa de ser o mal. Essa necessidade desaparece, entretanto, à medida que a alma se depura, passando de uma a outra existência. Então, mais culpado é o homem quando o pratica, porque melhor o compreende. Mais uma vez, a espiritualidade dizendo que quanto mais a gente conhece e ainda assim pratica o mal, mais a gente é responsável. Então, toda vez que a gente vem aqui na Casa Espírita, toda vez que a gente lê qualquer parte do Evangelho, a gente está adquirindo conhecimento. E ainda assim, a gente infringe a lei de Deus, a cobrança é maior. Porque ainda que a gente saiba, a gente continua infringindo. E a gente infringe por conta da nossa inferioridade. Nós ainda estamos cheios de vícios. Nós temos muito ainda de egoísmo, de orgulho, de vaidade. Enquanto isso perdurar, a gente vai continuar infringindo as leis divinas. A nossa luta é justamente contra esses vícios. Então, o que eu estou colocando não é para desestimular, não. É para estimular mesmo. Kardec nos diz que o verdadeiro espírita não é aquele que já evoluiu. É aquele que luta, que não mede esforços para a mudança, para se livrar das más inclinações. Isso é o que caracteriza o verdadeiro espírita.
Uma outra questão é quanto àquele que pratica o mal por um dever de ofício. Kardec perguntou: não sucede frequentemente resultar o mal que o homem pratica na posição em que os outros homens o colocam? Quais nesses casos os culpados? Eu falei que o mundo enfrenta hoje duas guerras maiores. Os soldados que estão lá nessa guerra, eles são obrigados, é um dever de ofício, de matar, se houver necessidade de matar. E no enfrentamento, numa batalha, é matar ou morrer. E aí, o soldado é culpado disso, ou quem provocou a guerra, ou o general que o enviou para lá, é mais culpado? Essa foi a pergunta de Kardec. E a espiritualidade respondeu: o mal recai sobre quem lhe foi o causador. Nessas condições, aquele que é levado a praticar o mal pela posição em que seus semelhantes o colocam, tem menos culpa do que os que, assim procedendo, o ocasionaram. Porque cada um será punido não só pelo mal que haja feito, mas também pelo mal a que tenha dado lugar. Então, embora como o mal é sempre o mal, o soldado não deixa de ter praticado o mal e vai responder por isso. Mas a responsabilidade maior não é dele, é de quem o levou para lá. Quem provocou a guerra? Por que aquele soldado chegou até aquela situação? Esse será mais responsabilizado. E uma outra questão: aquele que se aproveita do mal que o outro fez. Isso não fugia à curiosidade de Kardec. Ele perguntou: aquele que não pratica o mal, mas que se aproveita do mal praticado por outrem, é tão culpado quanto este? O que é que vocês acham? Pois é, a espiritualidade vem nos dizer: é como se houvera praticado. Aproveitar do mal é participar dele. Talvez não fosse capaz de praticá-lo, mas, desde que, achando o feito, dele tira partido, é porque o aprova. É que o teria praticado se pudera ou se ousara. A lei humana, por exemplo, pune aquela pessoa que recepta algo que foi objeto de roubo. Se a gente adquire algo que sabe que foi roubado de alguém, para comprar um celular que está com preço bom, um celular usado, a gente imagina que se está com preço tão baixo, é porque foi roubado. E se a gente compra tendo consciência de que foi roubado, é porque a gente aprova o roubo. A gente está aprovando o mal que o outro fez. Pode não ter coragem de praticar esse mal, mas se está se aproveitando, é como se tivesse praticado. É um estímulo à prática do mal. Por fim, não é a última questão, mas para a gente concluir, Kardec questiona: para agradar a Deus e assegurar sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Nós estamos ainda no mundo em que o mal domina.
é o que caracteriza os mundos de provas e expiação, o predomínio do mal. E aí Kardec questiona, então, não praticar o mal é suficiente para que a gente evolua, para que a gente mereça estar em um lugar melhor do que esse que a gente vive? O que é que vocês acham? Não é suficiente. Não, respondeu a espiritualidade. Cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Então não é bastante, não é suficiente não fazer o mal. É necessário que a gente faça o bem no limite de nossas forças. Não é fazer o bem de vez em quando. Não é fazer o bem quando a gente está bem. Fazer o bem sempre. E há uma ênfase da espiritualidade quando diz fazer o bem no limite de suas forças. A gente não pode medir o bem que se faz. Não pode medir esforços na prática do bem. A omissão do bem pode ser a prática do mal. Quando a gente vê alguém numa situação ruim, delicada, uma pessoa que está, por exemplo, numa noite fria, está descoberto, ao relento, não tem um teto, está na rua, está no frio danado e só tem aquela roupa, talvez uma camiseta, uma bermuda, e a gente passa, se compadece da situação, mas não faz nada. Se compadecer é suficiente? E o sofrimento daquela pessoa? O frio pode matar. Um frio extremo mata. Então, se a gente se omite do bem, a gente pode estar praticando o mal. Alguém que tem fome, eu estou colocando aqui situações extremas, mas pode ser situações menos delicadas que essa, em que a nossa omissão do bem pode resultar no mal para outra pessoa. A gente não fez o mal, mas a nossa omissão resultou no mal. Então, fazer o bem no limite das nossas forças tem que ser uma meta nossa. A gente conhece o bem, a gente conhece o mal, então vamos evitar o mal, mas vamos fazer o bem o tanto quanto a gente possa. É isso que o Cristo Consolador espera de nós. Foi isso que ele veio nos ensinar. Para ele chegar até aqui, a Terra, para ele encarnar num corpo como o nosso, ele usou o limite das forças dele. Que um espírito da envergadura de Jesus, a luz que ele tem para caber num corpo como esse nosso, teve que haver muito sacrifício dele. Então ele se utilizou de todas as forças que teve para vir para cá. É como se a gente fosse para um local fétido, pantanoso, para tentar salvar alguém. Foi isso que Jesus fez por nós. E é isso que a gente deve fazer pelos nossos irmãos que precisam de nós de alguma forma. Que Jesus nos abençoe.